Bom, pessoal, então boa noite. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a professora Vani Teixeira, que é mestre em prótese dentária pela Unital, Universidade de Taubaté, São Paulo, especialista em prótese dentária pela EAP-APCD de São Paulo, professora da disciplina de odontologia pré-clínica em oclusão e dentística na União, Universidade Anhanguera. Professora de prótese clínica na União, Universidade Anhanguera, professora do curso de especialização em implantodontia na Implantes de São Paulo, ex-consultora científica da empresa AS Technology, Titânio Fix, de São José, diretora clínica do consultório odontológico VTM Eireli. E, então, hoje nós temos aqui o prazer de receber uma grande professora e minha amiga Vani Teixeira. Com vocês, então, eu deixo em mãos muito hábeis e sábias. Opa, peraí. Boa noite a todos. Obrigada pela apresentação, Marcelo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês presente aqui, assim, dedicando um tempo nobre, né, do horário familiar, em prol de uma odontologia melhor, né? Quero agradecer também ao professor Marcelo, amigo de muitos anos, e aproveitar para parabenizá-lo pela criação de Study Club, né, desse ciclo de palestras que acrescenta tanto em nossas vidas. Então, o tema proposto para a palestra de hoje foi fatores de risco oclusais, estéticos e biomecânicos na prótese sobre implantes. Então, vamos lá. A osseointegração, conceituada por Brånemark há mais de 5 décadas, né, atrás, ela não requer mais nenhuma comprovação, nem experimental e nem clínica, para ser aceita como uma alternativa terapêutica segura dentro da odontologia. No entanto, no início, né, no histórico da osseointegração, o sucesso e o insucesso estava diretamente relacionado à quantidade e à qualidade de tecido ósseo. Os autores até costumavam afirmar que o osso deveria ser quantitativamente suficiente e qualitativamente sadio para que a osseointegração tivesse êxito e longevidade. E o primeiro protocolo protético de caráter previsível, sem dúvida nenhuma, até para homenagear, foi o professor Brånemark. Esse protocolo inicial se caracterizava por ter 6 implantes instalados na região anterior e inferior de mandíbula, de um forame mentual a outro. E sobre esses implantes era parafusada uma barra rígida com extensão distal bilateral. Nesta época, só existia uma única base conectiva dos implantes. Eram implantes HE de hexágono externo. 2 características importantes valem salientar sobre esse protocolo. A primeira delas é que na maxila o paciente era totalmente edêntulo e ele seria reabilitado com uma prótese total muco-suportada. Então, isto faria com que os cirurgiões dentistas tinham que dar a esse tipo de protocolo uma oclusão balanceada bilateral. Ou seja, na máxima intercuspidação, nós tínhamos que ter um ponto de contato em cada dente, nos movimentos cêntricos, e nos movimentos excêntricos de lateralidade, nós tínhamos que ter um toque do lado de trabalho e um toque do lado oposto de balanceio, simultaneamente. E na protrusiva, nós tínhamos que ter um toque anterior e um posterior de cada lado. Outra característica desse protocolo era a inexistência de um perfil de emergência. Ao contrário disso, os dentistas deixavam a cinta exposta ao meio bucal,
priorizando a higienização do paciente. E durante muitos anos, os limites anatômicos, como um seio maxilar hiperpneumatizado ou um canal alveolar superficializado na mandíbula, determinaram o tipo e o desenho da prótese sob implante. Então, na impossibilidade da época de se colocar implantes onde eu tinha uma atrofia óssea posterior, a instalação de implantes na pré-maxila deu origem a um desenho e ao início da utilização das próteses removíveis sobre os implantes, surgindo assim as overdentures. Esse caso, por exemplo, exemplifica uma classe 3 de clipper, né? Onde eu tenho 4 implantes na pré-maxila, todos HE, de hexágono externo, sobre eles parafusado uma barra que foi fundida em ouro. Essa barra no terço anterior, ela é reta, paralela ao plano bipupilar, e recebe sobre ela, na infraestrutura da parte móvel, um clipe. Esse clipe funciona como retentor indireto, tá? E ele sofre uma ação biomecânica de rotação. Nas extremidades distais dessa barra, foram colocados com função de retenção indireta 2 attachments. Aqui no caso, esses 2 que eu estou sinalizando são attachments tipo ZAG, da empresa CNG. Esse protocolo pode ser feito sem recobrimento do palato, porém o comportamento biomecânico dessa overdenture ainda é mucosuportada posterior, implanto retida em anterior. Requer, portanto, a mesma oclusão balanceada bilateral. Já nesse outro exemplo, um desenho com um prognóstico mais duvidoso, onde eu tenho 2 barras segmentadas no palato, com duplo cantilever, o cantilever na distal, o cantilever mesial. Esse tipo de desenho impõe uma ação biomecânica na prótese de um comportamento implanto-retida e implanto-suportada. Portanto, é uma overdenture com características oclusais distintas. A esse desenho inferior, eu preciso dar uma oclusão orgânica mutuamente protegida, na qual os dentes anteriores devem proteger os posteriores com uma desoclusão, tá? De qualquer forma, eu posso colocar clipes nesse desenho em anterior e posterior. Esse desenho corresponde à classificação 3 do professor Spickerman, tá? E à medida que a osseointegração foi evoluindo e se consagrando, né, como uma alternativa segura na odontologia, o protocolo que fora inicialmente planejado para ser monomaxilar passou a ter um desenho mais ousado, né, e os dentistas começaram a se incentivar a usar de maneira bimaxilar. Então, quando eu tenho 2 protocolos na maxila e na mandíbula, eu vou ter cantilevers duplos, né? Cantilever superior e inferior. Então, essa prótese, por ser implanto retida e implanto suportada, requer uma oclusão específica, que é justamente a orgânica ou mutuamente protegida. Na literatura, os autores se dividiram entre algumas opiniões. Alguns, nessa época, preconizavam que no movimento excêntrico da mandíbula tivesse guia canina, ou seja, o canino iria ser responsável pela desoclusão dos dentes posteriores do lado de trabalho e da desoclusão total dos dentes do lado oposto de balanceio. Um outro grupo de autores, eles achavam que ao invés da guia canina, seria melhor uma função de grupo anterior, parcial ou total, mas se caracterizando principalmente pela desoclusão em balanceio. Mas mesmo assim, com esses cuidados oclusais, ainda os fatores de risco biomecânicos preponderavam nas clínicas, e vários efeitos deletérios, como afrouxamento de parafuso, fraturas de cantilever, falhas na osseointegração, salserização ou reabsorção óssea ao redor dos implantes, ainda eram características rotineiras nos consultórios. E
Esses fatores de risco, eles foram se maximizando a partir do momento em que a implantodontia passou a reabilitar os pacientes com perdas dentárias, unitárias ou parciais. Lembre-se que nesse histórico, né, nessa viagem pela história da implantodontia, eu estou querendo relembrar a vocês que até nessa época a conexão era hexágono externo. E a filosofia dos clínicos era colocar implante onde tinha osso. Então, no afã de fazer uma ancoragem cortical, né, na palatina, os implantes ficavam com inclinações indesejáveis para vestibular. Isso incentivou com que as empresas fabricantes passassem a desenvolver outros tipos de pilares intermediários, surgindo assim os pilares angulados sobre implantes. No entanto, esses pilares angulares, devido ter essa robustez na cinta, se associados a um biótipo de tecido periodontal fino, de um sulco periimplantar profundo e transparente, causavam um verdadeiro caos estético, era um fator de risco estético muito grande. Então, vale relembrar ou ressaltar aqui que os pilares angulados que surgiram para o início das próteses cimentadas sobre implante tiveram uma indicação inicial para correção de defeito cirúrgico, muito diferente dos pilares que nós temos hoje, né? Então, a prótese cimentada na implantodontia surgiu no início no intuito de corrigir problemas de ordem cirúrgica, sobretudo na inclinação dos implantes. Então, essas primeiras próteses cimentadas, elas tinham muito problemas quando não se tinha uma disposição espacial dos implantes adequada. Nós sabemos que um dos princípios fundamentais das próteses cimentadas se refere à passividade de assentamento. Para que eu consiga uma passividade de assentamento, eu preciso ter paredes paralelas, altura e conicidade do suporte adequado. Não importa se meu suporte é um pilar, é um munhão de implante ou se ele é um dente preparado. As características geométricas da infraestrutura é que garantem uma cimentação adequada. Eu preciso ter paralelismo para ter assentamento adequado. Então, nesse tipo de prótese, o que menos eu tinha, olha o que eu estou pontuando aqui com a ponteirinha, ó, era um paralelismo. Então, um verdadeiro caos clínico, né? Fazendo com que o agente cimentante ocupasse um papel para o qual ele não foi destinado. O agente cimentante é um mero coadjuvante no papel da cimentação. É a geometria da infraestrutura que tem que garantir uma justa posição entre infra e supraestrutura para que a prótese cimentada tenha longevidade. E aqui eu tinha muito ruptura de cimento, porque o cimento acabava que tinha que preencher algum espaço, né, retentivo devido à falta de paralelismo. Mas com todos esses desajustes, ainda tivemos, né, uma evoluçãozinha, a gente pode brincar dessa maneira, surgindo as próteses dentogengivais. Então, essa prótese, classificada por Calmiche, né, como classe 3 de Calmiche, na classificação de fixa sobre implante, onde eu tenho a reconstrução da parte coronária e da estética vermelha, tentando minimizar a problemática fonética, né, e garantir um certo suporte tecidual. Então, essas próteses cimentadas extensas, por serem implanto-retidas em implanto-suportadas, também necessitam uma oclusão de proteção mútua. Então, aqui na protrusão, eu tenho que ter desoclusão bilateral posterior, nos movimentos excêntricos de lateralidade, uma função parcial ou total de guia anterior, com desoclusão posterior dos lados de trabalho e do lado de balanceio também. Mas dentro dessas considerações anatômicas, não podemos deixar de nos reverenciar ao planejamento reverso, para que a nossa
¿Qué no está? Dígale. Acho que alguém esqueceu o microfone ligado. Se puder fazer a gentileza de desligar, tá? Agradeço, obrigada. Então, dentro dessas considerações anatômicas, nós temos que fazer uma reverência ao planejamento reverso, porque perdas ósseas no edêntulo parcial ou total, associadas à falta de tônus ou à hipotonia de tecido muscular, podem determinar um tipo de prótese dentogengival. Olha esse caso clínico, por exemplo, uma paciente jovem com uma expectativa estética altíssima, perde os dentes jovens demais, numa fase ainda de crescimento, e ela teve um grau de atrofia óssea muito grande. E ela chega ao consultório já com implantes instalados. Observem que esse é um caso de 2009, um caso antigo, que eu estou exemplificando dentro desse histórico da osseointegração. Então, quando nós temos falta de tônus e uma atrofia óssea, eu tenho que pensar no enceramento de diagnóstico e verificar qual é a posição que eu quero que meus dentes fiquem para garantir estética e suporte muscular. Mas, dando continuidade aqui aos procedimentos da prótese fixa implantosuportada, enceramento e fundição, colocação do opaco. Quero mostrar aqui para vocês, a posição em que o dente tem que ficar. E a posição onde está o implante causa um cantilever vestibular muito grande, o que nós chamamos de compensação horizontal da prótese. Então, isso causa um planejamento bastante frustro para a paciente. A paciente, ela quer estética, então faz implante e ter que ficar com esses aparatos gengivais aqui, continua sendo um planejamento muito distante do que a gente tem a oferecer para os pacientes. Então, dentro agora das considerações biomecânicas, para minimizar a problemática da inclinação dos implantes, do ponto de vista estético e biomecânico, às vezes nós temos que lançar mão de conhecimentos da odontologia, né? Ou da prótese dentossuportada convencional e trazer esse conhecimento para a implantodontia quando nós estamos com um implante, por exemplo, antigo, numa situação em que as empresas não conseguem cumprir, né, ou suprir as necessidades clínicas de acordo com a nova tecnologia que nós temos hoje. Então, esse caso, feito por mim e pelo professor Barisson em 2007, olha aqui, atentem para a data, tá? Aonde nós não tínhamos bases conectivas como hoje, que eu vou falar mais à frente, e uma situação clínica passível de acontecer a qualquer um de nós, que você recebam pacientes com implantes HE, osso integrados há 20 anos, e que nós não precisamos explantá-los para substituir por nova tecnologia. Então, nós temos que dar um jeito de resolver mediante cada caso clínico individual. Então, neste caso, vocês observam 7 implantes com base conectiva HE, de hexágono externo, e eu quero ressaltar aqui, com essa seta, que no 13 e no 14, eu tenho a mesma problemática de inclinação cirúrgica inadequada, tá? Curva de aprendizado, não sei, falta de planejamento reverso, não sei, não importa a causa. Importa que se a situação clínica é esta, como vamos resolver? Então, nós iniciamos sempre com provisórios. Nos provisórios, eu tenho que fazer inicialmente a determinação da relação maxilomandibular do paciente. Então, nós vamos determinar o distanciamento da maxila e da mandíbula num plano vertical, ou seja, eu vou determinar a DVO, vou determinar a relação maxilomandibular no plano horizontal, quer seja, se eu for montar os dentes do meu paciente na máxima intercuspidação, na RC,
ou na relação de oclusão cêntrica. Isso nós vamos estudar individualmente em cada paciente. De qualquer forma, eu utilizei para chegar nesses provisórios a técnica de Little modificada. O que essa técnica diz? Na verdade, é uma junção de vários métodos. O método métrico de Willis, no qual eu posso tomar por base inicial a medida da base do nariz na base do mento, que pode ser proporcional da comissura palpebral à labial, mas sempre considerando as diferenças de etigenia, né? Paciente braquicéfalo, por exemplo, tem a distância da base do mento na base do nariz menor, mas é um método inicial, método métrico de Willis. Associo com o método da deglutição de Monson, onde eu vou determinar a dimensão vertical de repouso do paciente, e a partir daí o método fonético de Silverman, verificando o espaço funcional livre. Se alguém depois tiver uma dúvida sobre isso, podemos conversar no momento final da aula, nas perguntas, tá? Porque o foco da aula é eu mostrar essa resolução biomecânica. Então, determinada altura facial pelos provisórios. Agora eu estou com a problemática aqui, parafuso passante passando pela vestibular. Problema estético gigantesco. Então, o que eu vou fazer? Depois dos provisórios, eu tenho que moldar e ter um modelo de trabalho. Então, a moldagem funcional, com transferentes de moldeira aberta, cuja função é transmitir tridimensionalmente a inclinação dos implantes no sentido mesodistal, vestíbulo palatino e ápice coronal para um modelo de trabalho. Para isso, nós fazemos a união com fio dental, a resina Paterne ou Duralay, para ter o nosso modelo. E como é que eu vou transferir essa relação maxilomandibular previamente adquirida para o meu modelo de trabalho? Uma das técnicas que eu gosto de utilizar é fazer uma hemissecção dos provisórios. Então, de um lado da boca, você deixa a relação maxilomandibular mantida pelos provisórios, e do lado oposto, você pode pegar qualquer componente da tua escolha. Pode ser um mount, um montador, pode ser um pilar provisório, pode ser um transferente, e você vai uni-lo com fio dental e Duralay, pedir para o paciente ocluir com base na oclusão dos provisórios do lado oposto. E depois invertemos, né? Tiramos os provisórios do outro lado, colocamos novos componentes no implante, fio dental e Duralay, e seguindo o polígono de Roy, né? Para dar uma estabilidade, eu formo aqui pelo menos 4 componentes, formando esse polígono, para não ter mobilidade, né, do modelo durante a montagem no articulador semiajustável. Agora é hora do nosso técnico de laboratório sentar junto com o cirurgião ou o protesista, né? Às vezes há colegas que fazem os dois, a cirurgia e a prótese, para tentar otimizar a solução. Então, dentre as soluções para implante HE, nós temos que pensar como agir dentro do conhecimento das empresas de todos os componentes existentes. Qual o melhor usar? Então, temos as limitações, às vezes, de algumas empresas não terem determinado componente, determinada angulação. Então, esse sistema de parafusamento lateral ou um sistema de tubo-parafuso, também conhecido por thumb screw, né? Tubo-parafuso ou parafusamento lateral, como nós falamos aqui no Brasil, é um recurso coringa, né? Um recurso que a gente pode usar para tentar minimizar ou otimizar a passagem do parafuso passante. Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? Eu vou pegar um pilar de enceramento e fundição, esse pilar UCLA aqui, vermelhinho, que é da Nobel, né? Então, só para explicar que esse pilar pode ser encerado de forma que o parafuso do pilar UCLA irá prender a infraestrutura ao implante. E esse sistema de parafusamento lateral
possui duas partes, um cilindro e um parafuso, que será encerado lateralmente ao componente. E nós vamos ter, nessa sequência de imagens aqui, a solução. Então, primeiro slide aqui à esquerda que eu estou mostrando, ó, a infraestrutura em Duralei, com paralelismo nas paredes, altura e conicidade ditada pela montagem do articulador. A supraestrutura, que dará origem à parte metálica da prótese, ela foi encerada com o anel e o cilindro intermediário do sistema tubo-parafuso, tá? Existem várias empresas que fabricam esse tubo-parafuso. Esse aqui, tá? É o da Kit Set Screw, da empresa CNG, uma empresa aqui brasileira do meu amigo Luiz Burato, tá? Então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos pegar esse cilindro que possui duas extremidades. A porção que fica voltada para o dente é lisa e se conecta a um anel. Olhem aqui. Vocês estão vendo a minha seta, pessoal? Está tudo perfeito, Vani. Estamos enxergando, sim. Tá. Obrigada, Marcelo. Então, observe aqui onde eu estou com a setinha. Ó, aqui nós temos um anel, né, que é voltado, a parte lisa é voltada para o dente, e ela vai se conectar agora aqui embaixo ao parafuso do pilar. Então, nós temos o parafuso do pilar, que é a infraestrutura, com rosca interna que vai ser fixada ao implante. E essa supraestrutura irá receber um parafuso lateral, né? Esse parafuso pode ter a cabeça em fenda, a cabeça estrelada, a cabeça em hexágono, tá? De acordo com o fabricante. E esse parafusinho lateral vai unir a supra à infraestrutura, possibilitando o aperto. Então, observe aqui onde está com essa seta, o parafusamento lateral nesses dois elementos, e uma das condições para que isso dê certo é que haja uma retenção por fricção. A Duralei que foi colocada aqui, ela tem que estar numa fresa, no delineador, para que haja paralelismo e um assentamento. Nós falamos até que há uma retenção, imbricamento mecânico tipo solda fria entre essas duas estruturas. E depois, então, mostrando ó, a adaptação da infraestrutura, essa que eu estou sinalizando aqui, ó, é a que será parafusada por apical, né, ao implante. E à medida que ela vai encaixando na superestrutura, tem que ter uma adaptação passiva até o aperto do parafuso totalmente, tá? Então, aqui mostrando a prova da estrutura metálica numa vista oclusal, depois a aplicação da cerâmica. Então, observe que todos os outros implantes serão, né, uma prótese fixa parafusada, normalmente pela oclusal, e esses dois parafusamentos laterais aqui, ó, no dente 13 e 14. E o resultado final, conseguimos, então, levar o parafuso passante para o palatino, melhorando e otimizando a estética. Só para abrir um parêntese aqui, para dizer para vocês que temos que ter um diálogo constante e muito franco com o paciente. Quando eu cheguei nessa solução, eu fiquei muito feliz com o resultado. E o paciente só conseguia enxergar essa cinta metálica aqui e não ficou satisfeito. Então, a expectativa do paciente ao tratamento, às vezes a gente tem que compreender e dialogar muito, porque nem sempre o que ele espera é aquilo que a gente alcança clinicamente falando, né? Tem as limitações. Então, a evolução, dentro desse quadro evolutivo da osseointegração, o desenvolvimento da imaginologia foi um marco na evolução da implantodontia. E temos que fazer uma reverência aqui à técnica de enxerto ósseo. Então, dentro das considerações atuais, não existe hoje mais aquele pensamento de colocar implante onde tem osso.
Nós temos que fazer um planejamento reverso, determinar a posição da prótese e tentar melhorar o sítio ósseo receptor dos implantes, a custa de enxerto, membrana, e todas as técnicas que vocês podem ver aí maravilhosamente bem, né, com o professor Marcelo Yoshimoto, que eu tenho uma surpresa para você nessa aula que eu não te contei, viu, Marcelo? Vai começar aqui a surpresa, ó. Então, pessoal, de propósito, eu não apaguei aqui, ó, 1999. São imagens aqui do livro do professor Garg, e aqui, em paralelo, nós temos imagens cadavéricas, né? Que no curso de especialização da Universidade de São Francisco, na qual eu e o professor Marcelo trabalhamos há uns meses atrás, né, Marcelo? Uns mesezinhos atrás, os alunos tinham a oportunidade de fazer a cirurgia em peças de cadáver. Então, aqui nós temos a demarcação óssea, aqui, na verdade, quebra, né, todo esse periósteo, porque a peça é seca, né, não tem vascularização, obviamente, e a visualização da membrana de Schneider e com curetas de ponta romba, né, atraumática, nós fazemos a elevação e o enxerto. Eu não tenho a mínima intenção de falar dessa cirurgia, o que eu quero dizer é que esse tipo de cirurgia melhora e favorece o prognóstico e o planejamento das reabilitações protéticas. Esta paciente aqui, ela usava uma prótese fixa, dentosuportada, durante muitos anos. E eu, na hora de arrumar o slide aqui para ficar bonitinho, eu acabei cortando demais, mas aqui atrás nós temos o dente 17. Ela tinha um suporte no 17, que foi ali mantido muito tempo com cirurgias periodontais, fizemos até uma radiculectomia, mas chegou um momento que tinha que extrair, e ela ia ficar com extremidade livre, e a paciente não tinha a mínima intenção de usar prótese removível. Então, se não houvesse essa evolução na implantodontia com enxerto, seria impossível ela não usar uma prótese móvel. Então, aqui algumas imagens da fase cirúrgica, eu coloquei algumas delas, tá? Aqui mostrando a visualização, né, da parte interna do seio maxilar, o professor Marcelo que fez essa cirurgia, tá? E a fase protética. Foi feito essa técnica convencional, na qual foi feito o enxerto ósseo, aguardamos o tempo de reparação, depois foi colocados os implantes e após a óssea integração, a fase protética. Hoje a gente consegue até diminuir esse tempo, mas eu estou relatando o caso, tá? Por isso que iniciou em 2007 e essas fotos da prótese aqui de 2010, tá? Então, aqui a paciente, depois da remoção dos cicatrizadores, transferentes de moldeira fechada em posição. Esses transferentes são acoplados a um análogo do implante, por inspeção visual é inserido ao molde. Gengiva artificial, nosso modelo de estudo. Clinicamente fazemos o quê? Moldagem de trabalho, transferentes de moldeira aberta, união dos transferentes em resina Paterne ou Duralay. Mesma coisa, une o transfer, né? Só que esse transfer será arrastado para dentro do interior do molde e fica fixado ali dentro. Pela abertura da moldeira, nós vamos fixar o nosso análogo. A intenção aqui não é dar o passo a passo da moldagem. O que eu quero mostrar é que, há 12 anos atrás, nós não tínhamos vários componentes para a prótese cimentada. Ainda estavam surgindo alguns componentes no mercado. E essa paciente tinha um alto nível de exigência estética. Ela não queria o parafuso passante com aquela possível marca da restauração, né, para fechar o acesso do parafuso na oclusal. Ela queria uma prótese cimentada. Então, para garantir longevidade da prótese cimentada, durante muito tempo
eu pedia para o meu técnico de laboratório encerar o UCLA, que é um pilar de enceramento e fundição, porque ele é muito liso, ele é cilíndrico, ele não tem características desejáveis para uma prótese cimentada, tá? Então, as características vêm, na verdade, dos conhecimentos de odontologia de décadas, tá? Então, o professor Schillenburg, por exemplo, fala sobre retenção de prótese cimentada. E quais são esses princípios biomecânicos da prótese cimentada? Quanto maior a altura, maior a retenção. Então, esse pilar UCLA foi encerado e fundido e ficou nesta anatomia que eu estou mostrando aqui em cima. Para ganhar longevidade, o que nós fazemos? Maior a altura, maior a retenção. Menor conicidade, maior a retenção. Então, essas paredes paralelas aqui, com 6 a 8 graus de convergência. Outro princípio, maior área de superfície, maior a retenção. Para ganhar área de superfície, nós podemos fazer sulcos e caixas. E uma das problemáticas da prótese cimentada é o desassentamento cervical, causando interferências oclusais. Para que isso não ocorra, o que eu preciso? Um chanfro longo arredondado. Então, mandamos inserar com chanfro aqui na cervical. Então, seguindo todos esses princípios biomecânicos para transformar o UCLA num pilar mais previsível de uma prótese cimentada. Tá? Então, aqui as fotos dos pilares UCLAs agora fundidos, a prova radiográfica, assentado na boca da paciente, e ela precisava, lembrem que ela usava uma fixa total, nós vamos substituir, então a troca dos provisórios, muitas vezes fazendo pequenas cirurgias, né, em anterior, de adequação de tecido mole para ganhar altura ou harmonia, né, da linha cervical, os dentes anteriores, e aqui, ó, aqueles UCLAs, né, com a supraestrutura, prova no modelo, depois a aplicação da cerâmica e o caso concluído. No entanto, com todas essas considerações, o que o nosso paciente espera muitas vezes não é isso, tá? Ele quer sempre algo mais. Então, na mandíbula, nós ainda temos algumas limitações e nós temos a possibilidade de melhorar a colocação de prótese na mandíbula posterior através da cirurgia de lateralização do nervo alveolar inferior. Então, é necessário um estudo aprofundado da anatomia e de imagens, né, com ressonância, tomografia. E aqui eu quis causar uma surpresa, não sei se agradável ou desagradável, meu querido amigo Marcelo, que eu, de propósito, não tirei a data, ó, 1996. Eu não sei se ele fala para vocês que ele ainda não tinha nascido nessa época, mas nós já estávamos aqui na pós-graduação, dando aula de implante aqui no curso. Então, aqui só para mostrar para vocês, ó, que a cirurgia de lateralização de nervo, o professor Marcelo tem um livro... Mentira! Mentira, é? Tá a prova aqui, Marcelo, ó, 1996, com aquela máquina Dental Eye 2 que a gente tinha lá no curso, ó. Então, não recortei aqui de propósito, ó. Você fica aí falando que tem 25 anos, mas eu estou mostrando que não. Pior é que eu estou entregando a minha idade também, né, Marcelo? Mas aqui, olha, nós temos um estudo longitudinal, tá, de muitos anos com essa cirurgia. O professor Marcelo tem livro publicado acerca do assunto. Mas, ainda hoje, a gente pode ter alguma sequela de parestesia, mesmo com laser terapia, mesmo com manipulação atraumática, mais elástica. Isso o professor Marcelo depois conversa com vocês melhor sobre esse assunto. O que eu quero colocar para vocês é que o planejamento da prótese, nós temos que considerar o que é melhor para o meu paciente em questão. Se eu for fazer uma prótese, por exemplo, de suporte misto, muco-suportada, implanto-retida, ele vai ter queixa de mobilidade, de falta de retenção, mas será que ele prefere isso ou ele consegue
lidar com uma parestesia, caso ela ocorra. Protocolo também, às vezes eu tenho possibilidade, dependendo da extensão, eu posso ter salserização, afrouxamento de parafuso, fraturas, mas o que é melhor para o meu paciente? Uma prótese total, overdenture, um protocolo, considerando que hoje nós temos designs muito mais modernos e atuais, eu posso, por exemplo, propor ao meu paciente a técnica All-on-4, onde ao invés de 6 implantes, podemos usar apenas 4, inclinando os implantes mais distais para aumentar a área de superfície, dissipar a carga da mastigação, ou às vezes uma fixação transigomática. Nós temos opções cirúrgicas, mas nós temos que conciliar a cirurgia com o planejamento reverso e sempre considerar a estética, porque hoje o que a mídia planta na cabeça dos nossos pacientes é que o objetivo atual da integração é a estética, tá? Então, nós temos que fazer uma análise de sorriso bastante profunda, né? Nós temos que avaliar a linha do sorriso, se é alta, se expõe a gengiva quando sorri, o corredor vestibular, qual é a distância que tem dos dentes ao tecido de revestimento da bochecha, se esse sorriso tem uma distalização para distal, se é um sorriso progressivo, se a minha gengiva inserida eu tenho em quantidade suficiente, se eu precisar uma cirurgia de manuseio de tecido mole, tá? Harmonia facial, a simetria radial é muito importante. O que é isso? A curvatura do lábio inferior se condiz com a linha imaginária que passa entre os incisivos centrais, a disposição dos dentes, a fonética. Então, lembrando que existe a objetividade e a subjetividade do sorriso. O que é bonito para o cirurgião dentista, às vezes, não é para o paciente. E, às vezes, o paciente vem com expectativas irrealistas, tá? Eu não sei no consultório de vocês, mas nos meus aparecem pacientes assim, eu não recebo capa de revista, com dentes perfeitamente alinhados, branqueados, em excelente disposição. Então, às vezes, eu tenho que considerar exposição excessiva de gengiva, vou fazer um aumento de coroa clínica, mas será que vai ficar harmonioso? Qual vai ser a longitude desses dentes? Excesso de lábio? Ou, às vezes, o paciente com hábitos parafuncionais, bruxismo, que requer um planejamento muito mais cauteloso por parte do dentista. E temos que fazer aqui uma menção ao desenho digital do sorriso, que hoje vem para agregar ao planejamento estético das próteses dento e implanto suportadas. Então, o desenho digital é uma ferramenta, né, de planejamento estético que visa facilitar a visualização na indicação dos procedimentos odontológicos, aumentando a previsibilidade do tratamento. É como se você transportasse todas as medidas faciais para o seu modelo de trabalho. Então, é um recurso atual que nós temos hoje. Mas nós temos que considerar que a harmonia da forma gengival e o perfil de emergência são requisitos essenciais para a estética na implantodontia. Eu costumo dizer que o pilar do implante está para um implante, assim como o núcleo está para a prótese convencional. Em outras palavras, ele só é um mero intermediário e o paciente, ele não quer saber que intermediário tem lá. Ele quer saber que fica bonito, que fica estético. E não existe estética anterior sem papila e sem arquitetura gengival. Então, nós temos que nos preocupar com a macro e microgeometria do implante hoje para conseguir manutenção de papila. Então, observem que a harmonia da forma gengival, ela vai influenciar na escolha do componente, desde que meu paciente não venha já com os implantes instalados, que aí você vai ficar limitado a utilizar o que aquele sistema possui. De qualquer forma, nós temos que avaliar
profundidade do sulco perimplantar, o biótipo periodontal, localização do implante, né, se é anterior ou posterior, tecido fino com sulco perimplantar longo, requer, às vezes, próteses metal free, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Mas de nada adianta você moldar bem e transferir ao seu modelo de trabalho a medida tridimensional do implante da maneira fidedigna, se você não passar para o seu modelo a arquitetura da gengiva. E nos componentes protéticos, nós não temos designs que se encaixem exatamente àquela arquitetura gengival. Então, nós temos que, muitas vezes, lançar mão da personalização do transfer. Então, observem esse caso clínico, ó, o paciente, né, com o implante instalado aqui na região 11, o implante HI de hexágono conexão interna, o provisório imediato, depois fomos fazendo reembasamento, adequação interproximal e de colo no provisório, e 3 semanas depois a condição aqui da gengiva. Uma vez que a gengiva ficou na arquitetura que eu considero estética, e o paciente também, obviamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover esse provisório da boca e copiar esse perfil de emergência. Antes de remover o provisório, nós podemos pegar uma lapiseira, observe meu mouse, riscar com a lapiseira todo o contorno vestibular, proximal, na medida do possível, e na palatina. Eu vou remover o provisório, coloco aqui um cicatrizador, né, só para a gengiva não voltar, porque essas fibras gengivais circulares, né, perimplantares, costumam fechar rápido, então eu tenho o hábito de sempre colocar ali o cicatrizador bem largo, enquanto eu faço o que eu vou mostrar para vocês. Aí, eu demarquei a minha altura da gengiva, coloquei o meu provisório em um análogo do implante. Na sequência, eu vou pegar o provisório delimitado, montado no análogo, e vou mergulhar a parte do análogo até cobrir toda a parte gengival dentro de um material de moldagem. Aqui uma silicona normal de condensação. Você pode colocar isso numa mini moldeira, uma moldeira parcial, dentro de um pote DAPEN, ou pode simplesmente fazer um cilindro com a mão aqui, seu material de moldagem. Agora, eu removo o provisório. O que eu vou ver? No interior do meu mini molde, eu vou ver aqui a base conectiva do meu análogo e toda essa emergência gengival caracterizando o meu perfil. Agora eu vou acoplar aqui o meu transfer, o transferente de moldagem. E observem a anatomia diferente do meu transfer e do meu perfil de emergência. Com a técnica de nylon, né, molhando o pincel ao polímero, levando ao monômero, eu vou pincelando e preenchendo todo esse espaço que representa a minha gengiva, né, que foi feita com o perfil do provisório. E aqui, então, o meu transferente já com a resina Duralay. Então, eu personalizei o meu transfer. O transfer personalizado agora é parafusado na boca do paciente e nas técnicas convencionais de moldagem de moldeira aberta, nós vamos transferi-lo. Depois, no laboratório, o protético vai pegar o pilar, fazer a fundição. Para ganhar estética, optamos pela prótese metal free. Para posicionar esse implante, o componente HI, nós podemos fazer índices de referência em resina Duralay ou Paterne, de forma que nós vamos inserindo no interior do implante. Quando essa resina apoia na incisal dos dentes adjacentes, eu começo o meu aperto do parafuso. Radiografa, ver se está certinho, encaixe, aí dá o torque, e aqui o caso finalizado, olha a condição gengival, como ficou bastante satisfatória. Então, o perfil de emergência é essencial para a estética das próteses implanto suportadas, mas conseguir esse perfil de emergência requer conhecimento,
Tanto do ponto de vista protético, periodontal, eu costumo dizer que na área da implantodontia você tem que entender um pouco de cirurgia, um pouco de prótese, um pouco de periodontia. Por quê? Os fatores de risco estético, eles podem ser minimizados com a escolha assertiva entre o implante e o pilar adequado. Então, eu preciso verificar suporte ósseo, a questão de volume e altura, qualidade histológica da fibromucosa, eleição adequada do componente protético, tipo da plataforma do implante, que eu quero falar sobre isso com vocês, e a técnica de cirurgia de segundo estágio. E os fatores de risco estético, às vezes, estão relacionados, e biomecânicos, né? Às vezes estão relacionados com o tipo de plataforma e as conexões protéticas. Pessoal, o slide que eu mais demorei para fazer dessa aula foi esse aqui, porque eu ficava pensando em todos os nomes das empresas de implantes que existem, ó, e consegui lembrar de muitos para colocar aqui, tá? Depois eu li de um artigo que já se passam de 90 ou 98, tá? O número de empresas de implante que nós temos. Então, nós temos múltiplas empresas e uma tecnologia de evolução dos componentes com coisas muito melhores. Então, eu vou fazer um comparativo aqui com vocês agora sobre a plataforma ou a base conectiva dos implantes. O implante HE, que alguns cirurgiões ou alguns colegas já estão abandonando o uso, tá? Tem como vantagens, né? Um estudo longitudinal maior de todos, universalidade dos componentes, versatilidades para próteses múltiplas. Normalmente, eles têm aqui de 0,7 altura a 1, né? No corpo aqui do hexágono, a altura dele, e essa área de assentamento aqui, compatível com esse HE. Como desvantagem, instabilidade mecânica, microgap, ou uma desadaptação entre o componente protético e essa base de assentamento, e pode levar à salserização. Então, se eu comparar um HE com um HI, observe aqui no desenho, ó, primeiro da direita, um hexágono externo. Eu tenho a área de contato do componente protético muito menor quando comparado a um HI genérico. Não estou falando de conexão morte, eu estou falando de HI genérico, tá? Por ter uma área de contato menor, eu tenho menor estabilidade na junta protética, maior tensão ao parafuso, maior concentração de esforços na interface e posso ter afrouxamento do parafuso. No HI, eu tenho uma área maior de contato entre o componente, o pilar protético e a parte interna do implante, concentrando as forças, os esforços mastigatórios, né, na interface entre o componente protético e implante de uma menor escala, menor possibilidade de afrouxamento do parafuso e menores complicações mecânicas. Como vantagens do HI, eu tenho estabilidade mecânica e a plataforma switching, que se caracteriza por ter a largura do componente protético reduzida com relação à largura da base conectiva do implante. Como variáveis do HI, nós podemos ter trilobular, podemos ter um octágono, decágono, dependendo do fabricante. Desvantagens do HI é que ele tem as limitações para próteses múltiplas. Normalmente, para próteses múltiplas, nós temos que usar mão de mini pilares, dependendo da empresa que você está trabalhando. E ainda tem um risco menor de salserização. A salserização tem várias teorias que a explicam. A teoria mais aceita hoje é a teoria da distância biológica. Então, vamos entender essa radiografia aqui, ó. Nós temos aqui a imagem do implante HE, e se vocês observarem a plataforma ou a base conectiva do HE, tem a mesma distância que a distância mesodistal do componente protético. Então, o que acontece? O implante HE, quando ele é instalado, as empresas, né, cada um preconiza cirurgicamente, se o implante tem que ser infra, intra ou supraósseo. O HE, quando ele é instalado a nível ósseo.
E depois da instalação da reabilitação protética, nós começamos a observar que há uma reabsorção para acomodar o tecido mole. Tem um artigo, um trabalho que eu estou referenciando agora, lá mais para frente de alguns slides, eu vou mostrar esse artigo de novo, que ele tem umas imagens apaixonantes. É um trabalho aqui do professor De Castro e equipe da Universidade da USP de Bauru, onde eles mostram vários cortes histológicos, tá? Foram feitos em cães, tá? E depois da eutanásia desses animais, foi feito o corte histológico. Então, observem aqui, ó, onde eu estou com a minha setinha aqui, ó, no implante. Nós temos aqui a cabeça do implante, tá? Logo nesse pontilhadinho branco aqui, no ato da instalação do implante. Ele foi instalado no nível ósseo, tá? Depois na verdade, no artigo, eu não escrevi aqui, mas no artigo consta, depois de 8 semanas, tá? E após a instalação do pilar protético, a imagem do osso aqui embaixo em direção à primeira espira do implante, comprovando esse nível ou essa altura de reabsorção, tá? Que é o que nós chamamos de distância biológica, tá? Então, isso daqui é observado em quase todos os implantes da pesquisa em referência, e nós, como clínicos, né, com anos de observação radiográfica, nós vemos que, de fato, é comum a salsarização em implantes HE. Mas o curioso é que esse princípio da plataforma switching, né, foi descoberta por acaso, casualmente. Então, os implantes da Triae, de plataforma 5.0, estavam sendo fabricados e vários colegas utilizando. E, de repente, você ligava e estava faltando algum componente. Porém, o passo de rosca do parafuso passante do implante regular de plataforma 4.1 tem o mesmo passo de rosca que o da plataforma larga. Então, às vezes, não tinha o componente do 5.0, os dentistas usavam de 4.0. Então, depois, radiografando com estudos de preservação, começou a verificar que a salsarização era menor nos implantes de plataforma switching. Então, observem aqui, ó, um implante, né, de plataforma larga, de plataforma média, né, seria 5.0, 4.0 e 3.3, dependendo do fabricante. Essas fotos são da Triae, tá? Então, o que caracteriza essa plataforma switching, né? Ou shifting, como alguns autores chamam? Então, eu tenho o diâmetro mesodistal da plataforma do implante maior. A plataforma protética tem uma distância mesodistal menor, formando esse mismatch aqui, ó, tá? Então, isso daqui faz, comprovadamente com estudos longitudinais, que haja uma salsarização menor. Então, aqui a foto de uma plataforma normal e aqui de uma plataforma reduzida que caracteriza o famoso cone Morse, que nós vamos falar logo na sequência. Então, os fatores de risco biomecânicos, eles podem também estar relacionados à plataforma do implante. E dentro desse histórico, né, logo no início da implantodontia, o que nós preconizávamos? 2 implantes na região de molar, e de preferência que esses implantes tivessem uma convergência oclusal, para aumentar a área de superfície aqui intraóssea. Isso trazia complicação biomecânica e protética. Às vezes, você ia colocar um transferente de moldeira fechada, o parafuso de um não deixava encaixar no outro. Ah, vou usar um transferente de moldeira aberta. Piorou. Mais volumoso, não conseguia moldar os 2 implantes simultaneamente. Alternativas terapêuticas. Fazer enceramento, um slice, e a fundição de um dos implantes. Colocar agora um pilar, um transferente, para conseguir moldar o segundo, no modelo em laboratório, né, a moldagem do segundo, o protético fazer a fundição do outro e depois unir com uma solda laser e aplicar cerâmica. Isso tudo pertence ao histórico, não nos pertence mais. Nós podemos usar o quê? Hoje,
outros planejamentos. Por quê? Os estudos atuais mostram novos designs de implante que permitem usarmos uma menor plataforma e aproximar mais um implante do outro. Então, baseados nos conhecimentos atuais, né, para implantes com coroas unitárias, podemos fazer com segurança, em virtude da própria experiência clínica que nós verificamos, né, com estudos pessoais, de preservação radiográfica dos nossos próprios casos, e de estudos longitudinais que tem muitos, né, na literatura. Mas algumas complicações são observadas com o uso de coroa unitária em molar. Afrouxamento ou fratura de parafuso, fratura do implante, fratura do material restaurador, mas isso a gente também pode encontrar em próteses múltiplas. A popularidade das coroas unitárias em região de molar tem aumentado, principalmente pelas conexões mais estáveis que nós temos em novos componentes hoje, entre o implante e o intermediário, minimizando a ação, né, de tensão sobre os parafusos passantes. Então, os estudos atuais conduzem para maior utilização de coroas individualizadas e unitárias em molar, né? Nós podemos, sim, individualizar, desde que a gente escolha um implante com uma área mais favorável. Por exemplo, o cone Morse. Então, a conexão cônica com plataforma reduzida, respeitando o espaço biológico, otimiza a absorção das forças e minimiza micromovimentos. Aqui é um exemplo, tá? Do cone Morse da empresa Titânio Fix, onde eu posso ter um pilar sólido, que é um pilar intermediário para a prótese cimentada. Uma vez colocado esse pilar, eu não preciso moldar, então já é uma evolução maravilhosa para diminuir o quê? Para diminuir aquele problema de desadaptação, de problemas de moldagem. Então, esse pilar, ele vai ser parafusado, aí nós vamos usar copings de transferências plásticos, ó, que ele vem, abotoa na terminação, formando um clique, e depois um cilindro de posicionamento, que ele já tem a réplica fiel da parte interna do componente. E isso é transferido numa moldagem de moldeira total convencional. E esse pilar não é mais removido da boca, e eu vou colocar um pilar temporário sob a prótese do paciente, tá? Então, é uma alternativa para termos esses resultados. E o cone Morse, ou conexão cônica, ele tem um princípio mecânico que justaposiciona um cone dentro do outro, tá? E ele tem que se basear na menor conicidade possível. É como se você estivesse colocando um copo dentro do outro. Então, é até difícil de você remover. No início, os primeiros implantes cone Morse, nem parafuso passante eles tinham. Eles ficavam adaptados um no outro por pura solda fria, ou o que nós chamamos de retenção friccional. E à medida que foi evoluindo, né, nós temos algumas modificações. E os implantes cone Morse apresentam muitas vantagens. Estabilidade mecânica, retenção friccional, plataforma switching, que já é inerente ao desenho dele, né, do componente protético, ausência de microgap, selamento biológico na interface, impede infiltração bacteriana, minimiza ao máximo, ó, menor infiltrado bacteriano, ausência de salserização, permite uma estética melhor com perfil de emergência, e a ausência de micromovimentos acaba diminuindo aquele odor característico, né? Como desvantagens, é limitado para casos múltiplos, ele precisa sempre um pilarzinho intermediário. Então, no início, os primeiros implantes cone Morse, eles não eram moldados. A gente usava a moldagem do pilar intermediário e não da cabeça do implante. Com a evolução, né, das empresas e até os clínicos estavam acostumados, eles queriam ter um modelo de trabalho com a transferência da posição do implante. Então, aqueles primeiros, eles tinham como uma desvantagem um cone interno muito profundo
E o hexágono aqui embaixo era muito pequeno. Então, era difícil, às vezes, você arrastar, fazer aquela moldagem, né, para o interior do seu molde, porque ele ficava muito retentivo. Então, com a evolução do cone Morse, as empresas passaram a fazer algumas modificações, abrir um pouco mais a conicidade, né, do ângulo para 11,5, diminuir a profundidade do cone e aumentar um pouco aquele hexágono inferior. E hoje, uma análise comparativa, né, entre esses implantes, nós vamos buscar o quê? Respostas na ciência. Então, evidências científicas com estudos longitudinais, associados a evidências clínicas, para comparar hexágono externo e interno em cone Morse, apresenta muita coisa interessante na literatura. Essa revisão sistemática do professor Goiato, tá? Reuniu 674 artigos, critério de inclusão, capacidade de selamento, ou seja, ausência de microgap, né, de menor infiltrado bacteriano, e a quantidade de perda óssea perimplantar. E eles concluíram, avaliando todos esses artigos, que as conexões externa e interna têm diferentes características mecânicas, óbvias, que já comentamos, biológicas e estéticas, mas que os implantes de conexão interna, especialmente a conexão Morse, apresentaram manutenção do osso cervical na região da crista óssea, além de um menor infiltrado bacteriano. Então, uma casuística bastante fiel, vamos dizer assim, encorajadora, né, para a utilização deles. E dentre esses artigos, um que eu achei muito lindo, esse trabalho aqui do professor Becker, da Universidade de Düsseldorf, da Alemanha, em que eles fazem um estudo mostrando o implante cone Morse, que tem, né, obviamente, todos têm a plataforma reduzida, a plataforma switching, né, com ausência de salserização. Olha a minha setinha aqui. Em rosa aqui, nós temos o tecido ósseo. Olha o que aconteceu. O osso, ele vem, sobe e para exatamente aqui, ó, sobre a plataforma do implante. E em roxo aqui, nós temos o tecido mole, que vem e reveste buscando esta inserção, formando aqui, ó, um epitélio, uma junção que faz o quê? Uma proteção aqui biológica fenomenal. Então, esse trabalho está referenciado no final da aula, se alguém depois quiser tirar uma foto, mas acho que o professor Marcelo vai disponibilizar para todos vocês, que eu acho um artigo muito interessante para vocês lerem. E aquele mesmo trabalho que eu mostrei lá na frente, né, daquela lâmina histológica, do professor De Castro, da Universidade de Bauru, tá? Fizeram vários trabalhos, essa equipe. Um outro muito interessante, em que eles fazem uma comparação histológica e histomorfométrica do nível ósseo marginal de implante HE e implante cone Morse. Como eles fizeram essa pesquisa? Eles pegaram 6 cães. Em cada cachorro, eles colocaram 3 implantes. 2 cone Morse, um na mesial e na distal, da neodente, de plataforma 3,5 por 8. O implante do meio, o intermediário, era um HE 3,75 por 8,5 da Triai. Fizeram a instalação do mini pilar e, após 8 semanas, a eutanásia. Muito legal esse artigo, que mostra tudo, aquele critério de lei da não sofrência do animal. Vale a pena ler esse artigo, pessoal. Então, ó, o resultado. No grupo do cone Morse, presença de osso sobre o ombro do implante e um contato próximo da superfície do pilar protético no implante, ou seja, ausência de gap, tá? Então, nesse artigo eu tirei 2 fotos para comentar. Aqui, o implante HE, cuja largura mesodistal aqui, ó, da base conectiva é a mesma largura mesodistal que o componente pilar protético. Então, nós vemos aqui, ó, nessa linha de cima, nível ósseo na instalação do implante. Depois de 8 semanas, né, do sacrifício do animal, olha onde foi parar o osso nos implantes HE. Sofreu uma reabsorção, comprovando o quê? A salserização do
implante HE. Já nos implantes Cone-Morse, olha o resultado. Nós tivemos aqui, então, o nível ósseo na instalação do implante, e depois de 8 semanas o osso sobe, ó, pega essa região do mismatch aqui, né, que é do contato do componente protético na base conectiva, e o tecido mole revestindo aqui, formando esse sulco biológico aqui. Então, como resultado, ó, presença de tecido ósseo sobre a plataforma do implante, e um tecido mole invaginando entre a estrutura óssea e o componente protético, se acomodando no mismatch. Uma outra foto aqui, ó, que foi observado no mesmo trabalho, um contato próximo da superfície do pilar protético no implante Cone-Morse, onde está minha seta aqui, ou seja, ó, ausência de gap, uma adaptação perfeita do componente protético ao pilar. Uma outra revisão sistemática do professor Kranovic, de 2015, aonde eles têm o objetivo de testar as taxas de falha do implante, perda óssea marginal, a reabsorção óssea, né, a salserização, e infecção pós-operatória em pacientes com implantes de plataforma switching ou de plataforma combinada, alguns HE, HI, enfim. Critérios de elegibilidade na pesquisa, estudos clínicos em humanos, comparativos com radiografia, com tomografia. Resultado, 28 publicações com, olha o número, 1.216 implantes de plataforma switching. Resultado, maior preservação de tecido ósseo nesse tipo de plataforma. Ou seja, a plataforma desse tipo reduzida, né, switching, se mostra melhor quando comparada à plataforma HI. Então, os implantes Cone-Morse, você pode usar com pilar universal para prótese cimentada, você pode usar com mini pilar, que algumas empresas chamam de pilar flex, né, que serve para união de próteses unitárias ao implante, né? E tem aqueles mini pilares para próteses múltiplas. Então, aqui um mini pilar para prótese parafusada unitária, com características antirrotacionais, tá? Esse implante aqui é da Straumann, tá? E aqui, ó, o casinho finalizado, só para exemplificar as possibilidades. E aqui um caso clínico do professor Ayub, da Titânio Fix, mostrando aqui um implante Cone-Morse, né? O estudo clínico que eles fizeram com altura, né? Da base ou da cabeça do implante sendo colocado a nível de crista, subcrista ou às vezes um pouco acima, né? Fechando aqui a sutura, depois o período da ossa-integração. Então, as fases aqui, ó, o cicatrizador, agora o perfil de emergência, que é uma característica do Cone-Morse, ó, excesso de tecido gengival e um fundinho escuro lá no fundo. Aqui os transferentes de moldeira aberta, união com fio dental e Duralei, a propedêutica ou o passo a passo, né, de confecção é o mesmo dos outros implantes. E depois aqui os pilares, né, para a prótese cimentada, colocados, tomada do registro interocruzal, mostrando que você pode ter resultados estéticos com próteses individualizadas. E olhem aqui, ó, a beleza, tá, do tecido ósseo que nós formamos. Então, dentre os fatores de risco oclusais, é óbvio que não dá para dar uma aula de oclusão, né, numa palestra assim reduzida, mas alguns conceitos oclusais merecem respeito, porque eu não acredito em longevidade da osso-integração se não houver o respeito à oclusão. Então, mais importante do que você entender o que tem que tocar é o que não pode tocar, para que você tenha longevidade. Por quê? Porque uma vez que o implante é carregado com uma prótese sob as forças oclusais, nós temos a osteopercepção, fibras gengivais, todo aquele mecanismo nociceptivo que vai pela via aferente sensitiva ao sistema nervoso central,
Pela via eferente motora vem uma resposta que pode causar um desvio mandibular. Esse desvio mandibular pode gerar uma maloclusão. Eu não disse que a oclusão gera desordem temporomandibular, porque isso não é uma verdade absoluta. Existem pacientes que têm maloclusão e não têm DTM. E tem pacientes que, ou vice-versa, né? Tem uma oclusão com boa disposição e tem desordem, porque entre outros fatores psíquicos, que não vale a pena comentar agora. Se quiserem fazer perguntas no final, estarei à disposição. Mas o que eu quero dizer é que as interferências oclusais podem causar desarranjos na implantodontia. Então, o planejamento protético requer um diagnóstico preciso. Nós temos que verificar a quantidade e qualidade do tecido osso, da fibromucosa, qualidade da saliva, todos os dados possíveis sistêmicos do paciente, as medicações que ele toma, se toma bifosfanato, se faz quimio ou radioterapia, se toma alguma medicação que pode interferir com a cirurgia, tudo aquilo que nós já sabemos. No degrau seguinte, eu tenho que verificar qual é o meu objetivo terapêutico. O que eu vou fazer? O que? É uma prótese cimentada, parafusada, unitária ou múltipla? E a terapia em si, como eu vou fazer? Que componente eu vou usar? Né? Que sistema que eu vou adotar? Vou precisar de qual componente? E pensar que o planejamento reverso, né? Uma frase consagrada do meu querido e saudoso, né, amigo professor Franciscone, que é um conjunto de procedimentos pré-operatórios, tá? Que visam promover segurança e previsibilidade para a correta instalação dos implantes, principalmente onde a estética for uma questão primordial. Então, se eu tenho um paciente dentro, não importa, é all-on-4, é fixação zigomática, é protocolo, o que eu vou fazer? Não importa. Eu preciso ter, passo número 1, relação maxilomandibular do paciente. Eu vou determinar as medidas faciais, fazer a montagem de dentes e ter o meu guia multifuncional, avaliando espaço interarcos, fazendo plano de orientação, ou com desgaste de Patterson, ou desgaste fisiológico, cada um dentro da sua metodologia. Vou montar no articulador, devolvendo as medidas faciais corretas, no plano vertical a DVO, no plano horizontal a relação de oclusão cêntrica. E agora eu vou ter o meu guia funcional, tá? Multifuncional. E mesmo se eu for trabalhar na atualidade, né, com o fluxo digital, agora aqui para homenagear, não sei se ele está em sala, o professor Marcelo Maia, tá? Na palestra brilhante que ele deu aí para a gente também. Então, para mostrar para vocês que mesmo com o escaneamento das imagens, não exclui a fase clínica. Por quê? Porque para você fazer um planejamento digital, nós temos que fazer a aquisição volumétrica do paciente com a prótese total na boca. Então, se o paciente chega com uma protrusão muscular, uma prótese desgastada, com perda de DVO, onde a relação maxilomandibular está errada, não adianta eu escanear para fazer um guia, porque eu vou ter o quê? Simplesmente a réplica de um erro para o meu modelo. Então, a relação maxilomandibular é um tempo clínico e não digital. Então, eu preciso ter a prótese na boca do paciente, depois é feita a aquisição volumétrica só da prótese total. Aqui o professor Marcelo Maia colocou gutapercha, pode ser colocado resina ou qualquer artefato para dar contraste, e depois, então, com todos aqueles tempos, né, para fazer a conversão, né, dessas imagens para um modelo e um guia material para favorecer e auxiliar o cirurgião colocar os implantes numa posição desejável, uma posição que favoreça a posição dentária pela estética e pela função. Então, a base para um tratamento oclusal bem-sucedido em qualquer trabalho odontológico, dento ou implanto suportado, requer um diagnóstico preciso e a execução de um plano de tratamento integrado. Nós temos que verificar
o que aquele paciente individualmente precisa. Esse caso exemplifica muito bem isso. A paciente perdeu o 21 e 22. Estava com mobilidade clínica grau 3, perda óssea, tá? E se nós olharmos do ponto de vista periodontal, ela não tem uma periodontite que justifique isso. Na análise oclusal, o que nós observamos? Quando essa paciente faz a lateralidade direita, o lado direito é o lado de trabalho. O que eu deveria ter dentro do princípio de oclusão orgânica ou de mútua proteção? Eu deveria ter uma guia canina com desoclusão dos molares deste lado de trabalho. O que eu vejo? Eu vejo fratura na coroa protética, eu vejo toques. O que representam esses toques? Interferências oclusais no lado de trabalho. Com o espelho posicionado do lado oposto, olha a minha setinha aqui, uma foto tirada do espelho. Ao mesmo tempo que ela está fazendo essa lateralidade direita, eu fotografei o lado esquerdo. O que uma oclusão orgânica requer do lado de balanceio? Desoclusão. O que eu tenho? Oclusão. Ou seja, interferência oclusal do lado de balanceio. Pela diagonal de Tillman, famoso periodontista, tem muitos estudos longitudinais que comprovam o quê? Que interferências em molares causam desvio mandibular diametralmente oposto, causando o quê? Um trauma horizontal. Quem é que está diametralmente oposto a essa interferência em trabalho? 21 e 22. Ou seja, essa perda foi por problema oclusal. Então, decidimos aqui fazer a exodontia com instalação de implantes imediatos à extração. A paciente foi medicada, foi feita uma raspagem periodontal antes, todo o protocolo cirúrgico, tá? De uma profusa irrigação, todo biossegurança. Única alternativa da técnica, ao invés de colocar o cover screw, nós colocamos um cicatrizador, no intuito de não deixar esse tecido, essa arquitetura aqui gengival, perder o volume. Depois, aqui, ó, da osseointegração, técnica convencional, a prova radiográfica. Ao remover o cicatrizador, o provisório aqui foi usado adesivo. Notem que ainda ela está com aquelas próteses lá atrás, mas que nesse momento aqui da reabilitação definitiva, toda essa prótese posterior foi tirada e ela fez uma reabilitação anterior e posterior. Vou mostrar apenas as fotos dos anteriores. Aqui, a remoção do cicatrizador após o período de osseointegração convencional, mostrando um sulco periimplantar sadio, colocação dos transferentes de moldeira fechada, moldagem convencional, depois de moldeira aberta. No nosso modelo de trabalho, através do pilar UPLA de enceramento e fundição, uma infraestrutura em ouro foi feita, tá? Para, sobre esta infraestrutura, ser colocada aqui uma metalocerâmica, porque a paciente tinha metalocerâmica nos demais dentes, nós trocamos toda a reabilitação dela. Marcelo, quanto tempinho mais eu posso ter? Estou olhando o relógio aqui. Em média, a gente deixa 1h30, né? Então, você está aí com uns 10, 15 minutos? Tá, vou tentar finalizar, então, em 10 minutinhos, tá? Então, mostrando aqui, ó, um caso clínico do implante HI, tá? Na região do segundo premolar superior direito, mostrando a prova radiográfica, né, da osseointegração, com as vantagens que eu já comentei da conexão interna, né? Facilita o alojamento, aumenta a estabilidade dos pilares, diminui o afrouxamento dos parafusos. Uma incisão palatina, aqui a visualização da cabeça, né, do implante ou da base conectiva, eleição do pilar cicatrizador e, no tempo de cirurgia de segundo estágio, uma pequena cirurgia, né, periodontal de enxerto conjuntivo para ganhar volume e garantir a estética.
alguns passos aqui, mostrando, então, ó, o pilar, né, HI encerado e fundido para uma prótese unitária parafusada e depois a aplicação cerâmica sobre esse pilar, o resultado estético, tá? Contorno gengival e arquitetura, ó, bastante satisfatório. Então, a tendência atual, né, hoje, o fluxo digital traz inovações na implantodontia. Então, se nós formos falar o que é o presente, né, não vou nem dizer o futuro da implantodontia, mas o presente da odontologia é, de fato, o fluxo digital. Então, com o fluxo digital, nós temos algumas técnicas que favorecem, sim, resultados estéticos. Então, fazendo uma analogia, né, desse fluxo digital que veio para ficar, na verdade já está, né? Fazendo uma analogia no fluxo analógico, né? O que eu tinha em todos esses implantes? HE, HI ou cone Morse? Eu tenho um transferente, quer seja de moldeira aberta ou fechada, né? Um análogo, que pode ser um análogo do implante ou um análogo do pilar, eu posso transferir a cabeça do implante ou o pilar intermediário, e tem um pilar UCLA, que é, vamos dizer assim, o pilar de mais ampla utilização. No fluxo digital, eu preciso ter um transferente para o escaneamento. Então, é um transferente com características próprias, ele é triangular, ele tem alguns entalhes, para que não haja a captura, né, de uma imagem distorcida. Vou precisar ter um análogo para o modelo impresso e, no lugar daquele pilar UCLA, eu tenho um cilindro UCLA, o T-Base, né, inicialmente preconizado pela Nobel, que muitas empresas chamam de link. Então, se você for usar tecnologia digital, você tem que comprar esse transferente para escanear. E ele pode ser reutilizado. E você tem a possibilidade de escanear dente a dente, um a um, de forma que eu vou ficar com o implante, o meu T-Base, né, que é uma base análoga, entre aspas, ao munhão ou a estrutura, né, que é o meu pilar protético, e nós temos a possibilidade de fazer essa estrutura fresada pela técnica CAD/CAM. Então, nós vamos ter a imagem, né, que vai ser escaneada, que pode escanear intraoralmente os dentes, pode fazer o escaneamento do modelo. De qualquer forma, esse escaneamento, o objetivo é ter um projeto de trabalho. Depois, nós temos que ter todo um sistema compatível para fazer a usinagem desse trabalho. As vantagens é que você pode cimentar essa estrutura fresada nesse colo aqui do T-Base fora da boca e sobre ele todo uma coroa. Isso é só para exemplificar, né? E esse T-Base, ele é encaixado aqui num bloquinho, quer seja de silicato de lítio ou de zircônia, o Emax é um que é bastante utilizado. Então, os pilares em zircônia, eles consistem de duas partes. Uma conexão metálica em titânio, que é essa aqui que eu estou sinalizando, chamada de T-Base ou link, esse parafuso que vai descer aqui para acoplar no implante, e aqui eu tenho o parafuso, né, de fixação e o componente que foi fresado, personalizado. Isso, ele é parafusado ao implante. A grande vantagem dele é que esse T-Base, ele é totalmente em titânio. Se a gente comparar com o UCLA, mesmo que eu usar um UCLA do HE ou do HI com cinta metálica, ele passa por um processo de sobrefundição. Microscopicamente ou na microestrutura, você pode ter uma oxidação ou alguma ligeira deformação microscópica nesses elementos. No T-Base, ele não vai no forno, ele não pode. Essa parte aqui, ó, que é a supraestrutura, eu vou voltar
ele é encaixado aqui, ó, nesse orifício do bloquinho, tá? Do bloco ou de zircônia ou de disilicato de lítio. Então, ele não tem nenhuma deformação. E é o que nós temos de mais atual para a prótese sob implante. Aqui o casinho terminado, tá? A referência está aqui, também está na referência bibliográfica. Então, para finalizar, eu queria mostrar uma frase de Renaud e Ranger, que eles dizem assim: um paciente de risco é aquele no qual a aplicação rigorosa do protocolo padrão não oferece os resultados esperados. Ou seja, às vezes o risco é inerente ao paciente. E por mais que nós possamos dominar as técnicas e ter conhecimento, o paciente pode representar o risco. Então, como conclusões, o sucesso terapêutico está diretamente relacionado a um planejamento prévio e ao estabelecimento de um equilíbrio oclusal. O planejamento reverso, através do enceramento diagnóstico ou planejamento virtual, a personalização do perfil de emergência, são fatores fundamentais para resultados estéticos mais previsíveis. E a conexão do tipo Morse aumenta a resistência biomecânica, melhora a estabilidade inicial, possui menor tensão do colo do implante. Sua geometria oferece resistência à fadiga e a plataforma reduzida que ele tem respeita ao espaço biológico. As conexões externa e conimorse apresentam diferentes características mecânicas, biológicas e estéticas. E a manutenção do osso na região da crista cervical é mais favorável na conexão interna, especialmente no conimorse, assim como o menor infiltrado bacteriano. E esse aqui eu gostaria de deixar de recado para vocês, olha. Até o momento, as pesquisas apontam que a conexão Morse é uma alternativa assertiva para a região estética anterior, mas os cirurgiões dentistas que dominam outras conexões também podem atingir resultados bons. Então, não é porque esse tipo de conexão é o que mais resultado tem apresentado nas pesquisas clínicas e estudos longitudinais, que nós vamos fazer explantes de todo o implante HE que vem no nosso consultório e ficar substituindo. Nós temos o quê? Que tentar dominar as técnicas, respeitando individualmente cada paciente. Aqui as referências bibliográficas, né, que eu utilizei para montar a aula, e o meu agradecimento aqui. Muito obrigada a todos vocês pela atenção. Magnífico, Vani. Parabéns. Obrigada, Marcelo. Deixa eu tentar. Só um minutinho. Está me ouvindo, Marcelo? Estou ouvindo. Tentar ligar a câmera aqui. Eu vou só ligar a câmera aqui. Espera aí que sumiu a barrinha aqui. Pessoal, vou ligar minha câmera aqui e eu estou à disposição nos minutinhos aí que nos cabem, para se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Desculpa a correria, é um assunto muito extenso, né, Marcelo, para falar assim em pouco tempo, então às vezes acaba ficando um pouco confuso. Então, se alguém quiser algum comentário, alguma pergunta, eu estou à disposição. Mas você tem uma didática fantástica e assim, eu acho que assim, você em breve vai estar dando cursos lá no Instituto também, quem quiser, já fazendo uma propaganda adiantada, né? E você está com uma plateia muito seleta aqui, olha, tem um tal de Celso Sadal Fukuzaki te assistindo, Elcio Romarinho. Nossa, olha aqui para o Celso, ó, Celso, que saudades! Tem o Elcio também, não sei Saudades, se... nosso amigo. O Elcio está aí também? Ah, tá aí também. Ó, aqui, Elson, ó, coração para você também, ó.
Eles viram, então, aqueles casos lá da Faculdade de Bragança, que eu revelei sua idade, né, Marcelo? É, Só que eu sou bem mais nova que você, óbvio, né? assim, com certeza. Então, pessoal, vocês viram aí uma total evolução, né? A Vani passeou com muita maestria pelo todo um cenário aí da implantodontia. E quem quiser fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando aqui. Então, parabenizando, agradecendo a aula, né? Ivani, você está com o microfone desabilitado. Oi, Tá. Marcelo. Só quero Olha só, mostrar meu filhote aqui, ó, que toda aula ele fica esperando a mamãe aqui para dar um beijo, ó. Meu filho, para quem não conhece, o Murilo aqui, ó. eita, Está vi mais nenê. conhecido na odontologia do que a mãe, né, Marcelo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se não houver perguntas, né, vamos encerrando, né? E agradecendo a presença de todos. Eu vou subir essa aula para o YouTube. Quem quiser ver, rever, né, vai estar lá à disposição. E que vocês, por favor, se inscrevam no canal, né, para a gente poder divulgar mais e estar levando o Study Club cada vez mais para cima. Tá bom? Obrigada mais uma vez, Marcelo, pelo convite, pela confiança. E um agradecimento a todos que estão aí nos ouvindo, tímidos, né? Podem fazer pergunta e estão aí se escondendo. Mas se alguém quiser mandar pergunta aí pelo chat, o doutor Marcelo depois passa, né, para mim. E será um prazer receber todos vocês lá no nosso curso, né, Marcelo? Então, eu estendendo o convite feito pelo professor Marcelo, quem quiser nos visitar lá, será um prazer receber vocês. E um grande beijo a todos aí. Obrigada pela atenção e pelo carinho. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Vani. Celso, Boa noite a coração. todos. Boa noite. Boa Beijo para noite. Eles não vocês. vão nem abrir a câmera para mim ver eles, não, Marcelo? Saudades do Celso, do Elson. Eu estou vendo, você não está vendo eles? Não, eu não estou vendo daqui. Eu acho que você Deixa eu ver se eu abro todos aqui. você tem que sair da tela. Espera aí, vou tentar, espera aí. Espera aí que eu quero ver. Agora é informal, acabou o curso, hein? Ah, saudades! Parabéns, Vani.